Fala pessoal, Michel aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos conversar sobre uma imagem que está bombando aí na internet, nos meios geeks, para quem gosta de fantasia, para quem acompanha Senhor dos Anéis e principalmente para quem assistiu a série Anéis do Poder, tá vendo essa imagem aí, ó, correr para todo lado. Quem assistiu ao episódio e viu essa cena ficou se perguntando aonde eles tiraram isso. E você que não teve acesso, às vezes, aos escritos de Tolkien, você que não leu realmente os textos originais, eu posso te afirmar. Existiam famílias de orcs? Sim, existem famílias de orcs. Os orcs, eles se reproduzem assim como os homens. Macho, fêmea, nasce um bebê. Normal. Aonde que está a confusão, né? Eu jogo RPG há mais de 20 anos, eu caí na incrível maldição de ser o eterno mestre, então a maioria das vezes que eu jogo eu sou o mestre. Eu criei um mundo de fantasia chamado Kolgan, tem 2 livros de fantasia publicados, tem uma HQ e eu posso te falar, todos nós que estamos envolvidos nesse mundo de fantasia, nós já vimos várias coisas serem construídas de forma diferente. Se você pegar, por exemplo, o World of Warcraft, lá tem a família de orcs. Os orcs têm a história deles, né? É aquela história que você vê a história do vilão, o vilão deixa de ser vilão. Mas eles têm família, se reproduzem normalmente. Em várias outras histórias de fantasia existem famílias de orcs, assim como existem famílias de várias outras criaturas. Se você pegar, por exemplo, o livro Flecha de Fogo, do Leonel Caldela, lá tem uma visão e uma perspectiva do lado dos goblins, né? Goblins, hobgoblins, orcs, toda uma ordem, você vê toda essa situação na visão desse povo. É um livro sensacional, se você tiver a oportunidade de ler, leia. Se você for daquelas pessoas que tem preguiça de ler, tem o audiobook aqui na internet, Flecha de Fogo, pesquisa lá, Leonel Caldela. Mas voltando aqui para o assunto das famílias orcs, da onde que vem a confusão? A maioria das pessoas assistiram os filmes, e lá nos filmes mostra o Saruman fazendo os orcs da terra. Então da onde que vem essa confusão? Abre aspas para um trecho lá dos Contos Perdidos. Pois aquela raça foi criada por Melkor, dos calores subterrâneos e da lama. Fecha aspas. Seus corações eram de granito e seus corpos deformados. Lá no filme mostra o Saruman fazendo os Uruk-hais da lama, né? Ele sai de uma membrana assim na terra e tal. E depois mostra o Saruman tendo uma conversa com o Uruk-hai e ele fala a origem que está publicada lá no Silmarillion, que é a deturbação de Melkor com os elfos. Ele deturpou os elfos, ele sequestrou alguns elfos lá no início e transformou eles nos orcs. Mas para quem é estudioso de Tolkien, para quem lê os livros, para quem acompanha esse conteúdo, sabe que a origem dos orcs é variada. Então tem origem Maiar, tem a origem dos homens, tem a origem élfica, então tem várias coisas. É assim que a gente consegue enxergar o porquê que existem tantos orcs diferentes, porque existem várias origens. Certamente eu posso te afirmar que se Tolkien tivesse ficado vivo por mais tempo e fosse escrever mais sobre esse assunto, ele iria deixar bem claro que existem várias origens. Mas a que foi publicada oficialmente foi que Melkor pegou os elfos, deturpou, ou seja, escravizou, torturou, usou magia negra, usou feitiços e transformou eles nos orcs. Então, voltando ao assunto principal desta imagem. O problema na série não é que os orcs tenham família. O problema na série é humanizar os orcs. Mostra o orc preocupado e não querendo ir pra guerra, e querendo cuidar da família. Não. No universo de Tolkien, os orcs são malignos. Talvez você ainda não parou para pensar, mas eu não assisti nenhum vídeo e não vi ninguém falando sobre isso. O que acontecia com a orc fêmea? Se você for parar para pensar, os senhores do escuro precisavam de exército. E os orcs, eles se multiplicavam em velocidade frenética. Então, as mulheres eram escravas. Elas serviam para acasalamento e cria. Era frenético. Você acha que Tolkien ia pegar e colocar isso abertamente na história dele? Para quê? O foco das histórias é a guerra. O foco das histórias é mostrar
valor. O foco da história é mostrar a luta do bem contra o mal. Para que ele ia focar num assunto tão delicado? Mostrar lá as fêmeas sendo torturadas, sendo escravizadas. Não faz sentido, entendeu? Uma coisa você tem que parar para pensar. O Senhor dos Anéis, o mundo que o Tolkien criou, é sombrio, é pesado. Se a gente for analisar lá no cerne da questão, é isso que acontecia. Por isso que ele não entra no assunto, por isso que ele não, né? Por isso que nos filmes não entram nesse assunto. E a série agora está querendo humanizar os orcs. Não faz sentido. Eles estão perdendo tempo de tela, eles estão deturpando a obra. Então, se você gosta da série, me desculpa, tá? Mas não dá. Eu parei de assistir. Bom, se for parar para pensar, os orcs eles eram numerosos. O que eles comiam? O que dava. Se você ler atentamente o livro Hobbit, você vai perceber que os orcs cometem canibalismo. Eu estou te falando isso para você entender que a obra do Senhor dos Anéis é sombria. Então esse negócio de família orc, de querer cuidar da prole, de não querer ir para a guerra, não existe dentro do universo do Senhor dos Anéis. Pode existir em outros mundos de fantasia, igual eu citei, World of Warcraft e qualquer outro mundo de fantasia. D&D, RPG, o mundo que as pessoas criam por aí, pode acontecer um monte de coisas, mas dentro da história do Tolkien, não era assim que funcionava, tá? Os orcs, eles eram essencialmente malignos, eles disputavam tudo pela força, eles eram canibais. Se apertasse a fome, eles iam comer o mais fraco. Gollum comia orc. Se você ler atentamente lá o livro Hobbit, você vai entender. Ele comia orc. Se tivesse a oportunidade, ele ia comer um orc. Para deixar claro aqui a minha opinião, não gostei, achei desnecessário lá essa cena. Tá todo mundo comentando sobre ela, então eu vim fazer esse vídeo aqui para deixar claro para você o que está na história de Tolkien e o que eu acho. No meu universo de fantasia, lá em Khô-Ohgân, existem goblins, existem orcs e é uma situação completamente diferente. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o meu universo, adquira os meus livros, adquira HQ e vem aqui para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.